a fidelidade, ela... Aí a gente poderia voltar lá no banquete de Platão, né? No banquete de Sócrates, na verdade. Platão ele vai contar uma história interessante de que o ser humano, né, para os gregos, na criação, era um ser extremamente poderoso, com 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, né? E aquilo começa, de alguma maneira, a deixar Zeus um pouco preocupado. Ele começa a falar, caramba, esse cara vai vir aqui e vai tomar meu trono. Então Zeus, né, do alto da sua potência, lança um raio e parte o ser humano ao meio, entre homem e mulher. Ele vai dizer assim que quanto mais distante eles estiverem, mais fraco eles serão. Quanto mais próximos eles estiverem, mais forte eles serão. Então, na verdade, essa percepção de que vocês serão um só, para que isso dê fortaleza aos dois, né? Porque entende uma coisa, o ser humano, todos nós temos nossos erros, nossas mazelas, nossas falhas, nossas quedas, enfim, né? E essas falhas, essas mazelas, essas quedas que nós temos, a oportunidade que a gente tem de melhorá-las é exatamente quando a gente é exposto a um outro ser humano ou uma circunstância que me inclina a ter que melhorar aquilo de alguma maneira. O que nos obriga à melhora dentro de um relacionamento é exatamente a fidelidade. Se não fosse a fidelidade, a obrigação da melhora, a necessidade daquela união não se faria. A fidelidade é como se fosse uma espécie de cimento para essa união voltar. Sabe esse ser humano partido pelo raio, né? O que faz com que eles se unam novamente é exatamente a fidelidade. Tanto que quando há uma traição, há um distanciamento. Sim. Ainda que ainda exista uma relação, há um distanciamento. Sim. Entende? Que vai precisar ser consertado. Toda traição vai gerar um distanciamento. Por menor que seja. Você tá tendo um relacionamento, você começa a mentir pra tua esposa. Ainda que não tenha... Aí que você falou das traições meio subjetivas, né? Sim. Ainda que não tenha tido uma traição de fato, sei lá, você teve sexo com outra pessoa, não aconteceu isso. Não tenha consumado um ato. Não tenha consumado um ato. Sei lá, eu só bato no chat aqui de um site mexendo com pornografia, alguma coisa do tipo. É claro que isso vai gerar um distanciamento da tua esposa, sabe? Por mais que você ache que não, mas é só um negócio escondido aqui, vai gerar um distanciamento. Porque é uma espécie de traição, ainda que seja muito pequenininha, muito sutil, muito suave, sabe? Então, a fidelidade é esse comprometimento de se unir cada vez mais ao outro. É esse cimento que vai colar os dois. Entende? Ô Jorge, eu tenho a impressão de que toda vez que chega a esse ponto que o Arthur mencionou, da traição física... Eu tenho a impressão, até quero que você me fale dentro da sua experiência no consultório, que é muito vasta, nos seus estudos. Eu tenho a impressão de que toda vez que um dos dois chega a trair fisicamente, beijar ou transar com outra pessoa, já houve uma traição anterior, alguma espécie de abandono, assim. Ou mutuamente ou por parte do outro. Parece que eu não acho assim, tá tudo bem, nossa, estamos nos amando profundamente, do nada você vira um vagabundo e vai, sabe, assim... É que você não chega do nada e beija uma pessoa na rua. Assim... Exato. Eu tô tentando pensar por mim, assim... Mesmo que a gente conheça pessoas, né, interessantes no dia a dia, nunca é um olhar que abriria espaço pra isso, porque eu sei o que tá na minha casa, sabe? Assim, eu sei... Eu tenho a consciência do que eu tenho a perder. Sim. E é muito, né? Mesmo que eu não vá perder a pessoa em si, o meu marido, por exemplo, mas essa conexão me é muito cara, sabe? Então eu fico imaginando que para que esse beijo, essa transa, alguma coisa apareça assim na vida, essa conexão em casa já não tá tão forte. Como é que é isso? É exatamente isso que você falou. Eu me lembro uma vez que eu tava comendo lá em Goiânia a gente chama de pit dog, né? A gente tava comendo um pit dog. Pit dog é um sanduichão na rua, assim, sabe? Gente, quem não conhece pit dog perdeu a metade da vida. É o famoso podrão. Podrão. Goiânia, a cada esquina tem não, só que Goiânia é um povo fino, né? Goiânia não vai chamar de podrão. Não, podrão fino. Não, gente, ai, para. Diferenciado. Pit dog. Como se pit dog fosse um negócio assim muito fino. É porque botou em inglês, aí pronto. Exato. Aí já até dobrou o valor, entendeu? Pronto. Já é gourmet o negócio. Eu já considero dog uma palavra em português. D-O-G-U-I, sabe? Dog, Com acento, dog. Porque você não come o pit dog, você come a experiência. É aquela pose, né? Exato. Mas e aí? Eu tava comendo um pit dog uma vez e um morador de rua, né? Ele chegou e falou assim, eu queria comer alguma coisa. Eu falei, senta aí, vamos comer um sanduíche. Aí eu sentei e comecei a conversar com ele. Daí eu perguntei pra ele sobre estar na rua e tudo mais. E ele falou assim, ninguém tá em casa trabalhando, sabe? Cuidando da esposa, cuidando dos filhos e vai parar na rua. Ninguém, isso não acontece com ninguém, sabe? Então, o processo da traição é exatamente isso. Você não sai de um bom casamento, de um bom relacionamento e cai na traição. Isso não existe.
E é aí que entra a grande polêmica, né? Porque como eu trato muito de relacionamentos e muito de traição, né? E o maior problema é sempre a traição. Isso é o que mais chega pra você? É o que mais chega, disparadamente é o que mais chega. Tanto de homens quanto de mulheres, né? Traição Que é o dentro do que você relacionamento. Depois a gente vai entrar É. nessa seara aí que Exato. vai ficar polêmico, aguardem. Exato. Então, assim, isso chega muito pra mim. E aí as pessoas sempre chegam pra mim questionando, mas porque o meu marido traiu e tudo mais. Eu falo, olha, deixa eu te explicar uma coisa. A traição é sempre culpa de quem trai. Mas o que gerou a traição, o distanciamento que gerou a traição, é sempre culpa dos dois. Sim. Dos dois. Dos dois. É sempre culpa dos dois. Sempre. 100% das vezes. Mas não sei o quê, mas eu era uma boa esposa. Nunca era. Às vezes era uma boa esposa no sentido de intenção. Eu tinha uma intenção de que tá fazendo certo. Mas o problema é esse, que às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, mas a metodologia que a gente tá aplicando é errada. Exatamente porque a gente foi formado errado. Eu brinco muito que a gente estuda pra 1001 coisas. Pra vir fazer um podcast, a gente estuda. Pra gente, sei lá, fazer um curso, né? Eu vou cursar direito, medicina, qualquer coisa. Você vai desempenhar qualquer papel, você tem que fazer um cursinho pra aquilo. A gente não estuda pra entrar dentro de um relacionamento. A gente não tem ideia de como é que funciona um relacionamento, como é que funciona um casamento. A gente não sabe. Sim. Sabe? Então, exatamente por isso, a gente entra meio mal formado. E a cultura que a gente tem hoje, a sociedade que a gente tem hoje pós-revolução sexual, pós-revolução cultural, é uma sociedade com os valores completamente distorcidos, desconstruídos, né? A dialética hegeliana, ela quebrou os nossos conceitos mais básicos de como lidar com as situações familiares, como lidar com as situações de relação um com o outro. E exatamente por isso as pessoas entram no relacionamento, eu acho que eu tô fazendo certo. E isso é a coisa que eu mais escuto. Quando eu começo a explicar para as esposas ou para os maridos que foram traídos, olha, isso aqui você tá fazendo errado, isso aqui você tá fazendo errado, isso aqui você tá fazendo errado. Assim, mas eu nunca achei que isso fosse errado. Eu sempre achei que eu estava fazendo isso com a melhor das intenções. Pois é, mas tá tudo errado. O que costumam ser esses erros mais comuns, assim? Ah, Se a pessoa acha que tá arrasando e, na verdade, ela tá péssima, assim. Quer ver uma coisa que eu adoro falar? Nunca na história da humanidade aconteceu de uma esposa chegar dentro de casa, chegar pro marido e falar, você tá fazendo isso errado, isso errado, isso errado, isso errado. E o marido olhar pra ela e falar assim, você tem toda a razão, eu vou melhorar. Isso nunca aconteceu na história, entendeu? Nunca, se alguém, por favor, viu isso acontecer, procure a gente, manda esse testemunho. Porque não acontece, porque não é assim que você lida dentro de um relacionamento. Não é assim que você vai ajustar a cabeça do teu marido, chegando pra ele, você tá errando nisso. O homem, ele não vai mudar desse jeito. Ele vai mudar, a forma de falar tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, os motivos tem que ser outros. É tudo uma questão de forma, não é exatamente o que ela tá falando que tá errado. Não é o que, é como. É o como. É o como. Aliás, 90% dos erros dentro do relacionamento é o como. Exatamente porque as pessoas não sabem dialogar. As pessoas não sabem conversar uns com os outros. Eles realmente não têm a menor ideia hoje de como dialogar. É aquilo que eu falei da desconstrução hegeliana. As pessoas não sabem como interagir uns com os outros. E por não saber como interagir, acabam falhando nas coisas mais básicas. Listen.